Olá, tudo bem? Eu sou a Aline, esse é o Little Dollhouse e hoje a gente vai conversar sobre Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Bom, antes de tudo eu vou explicar por que eu mudei de cenário. O tempo hoje está nublado e eu quis ficar mais de frente para a janela possível para ver se dava uma clareada, porque esse vídeo corre risco de ficar escuro, ele ia ficar mais escuro ainda se eu ficasse de lado, né? De lado para a janela, como eu normalmente fico. Outro motivo é que a câmera tá com a bateria baixa e aqui eu consigo ligar lá na tomada, tá certo? Vamos à resenha. Bom, a Louisa May Alcott, ela foi uma escritora dos Estados Unidos e ela nasceu em 1832. Ela viveu 55 anos. Bom, o pai dela foi filósofo e educador e ela pôde conviver com figuras intelectuais, escritores da época. Um deles era o Henry David Thoreau, que até teria sido uma influência para ela também. A Louisa se dedicou principalmente à literatura juvenil. E Mulherzinhas é um caso desses. Esse livro, ele me foi muito indicado por várias pessoas quando eu estava pedindo para as pessoas me dizerem seus romances favoritos escritos por mulheres. E eu fiquei curiosa com a sinopse. Ele conta a história das irmãs March. São 4 irmãs, a Maggie, a Joe, a Beth e a Amy. E o que acontece? Elas são filhas de um pastor. E num período de guerra ele tem que ir, né? Ele vai, eu acho que ele vai até como capelão, se eu não estou enganada. Então elas têm que ficar com a mãe. Elas são adolescentes. Elas são assim mais ou menos de classe média. Elas, o romance diz que elas já tiveram dinheiro algum dia, mas agora, na presente situação, elas são assim pobres, né? Então, por exemplo, a Maggie trabalha para ajudar em casa, a Maggie é a irmã mais velha. A mãe trabalha e elas todas meio que têm que ajudar em casa com o trabalho, né? Então o romance vai ser sobre essa dinâmica dessas mulheres dentro de casa, né? As irmãs March, principalmente, um pouco da sua relação com a sua mãe e com um amigo próximo, né? Um vizinho que vai se tornar amigo delas. Bom, esse livro, ele tem propósitos morais muito claros. Ele defende aqui algumas ideias como a religiosidade, né? Isso fica bem claro aqui, não é nem tão sutil, embora não seja a maior parte do livro, mas é bem claro. Mas também valores como patriotismo, civismo, né? Então o respeito e o amor à pátria, né? Então o tempo todo elas lamentam que tem saudade do pai, mas que meio que não tinha jeito, né? É muito bom que ele esteja lá servindo do seu país, coisas desse tipo. Além disso, esse romance tem outras coisas muito interessantes. E aí sim, acho que as coisas que me chamaram mais atenção. Eu achei a construção dos personagens muito boa. A gente se envolve com as irmãs, né? E a relação entre elas também. São irmãs, então num determinado momento elas vão brigar, elas vão competir, uma relação normal de irmãos. Mas elas também são meninas que se amam muito, que se ajudam muito, que cuidam umas das outras, que se protegem, que têm orgulho umas das outras. Eu achei isso muito bonito, assim, acho que a sororidade entre essas mulheres todas, né? Principalmente entre as irmãs, mas com as outras também, a mãe e a Hannah, não sei, uma moça que trabalha na casa dela, esqueci o nome agora, mas enfim, essa relação entre mulheres eu achei muito interessante mesmo. Eu achei interessante a quebra de estereótipos aqui num livro religioso, achei isso muito interessante. Por quê? Porque a Joe, ela é uma personagem que gosta de brincadeira de meninos, ela não tem muito modos, ela não tem muita vaidade, e é uma menina louca por livros e que quer escrever. E que num determinado momento ela vai tentar ganhar dinheiro com isso. Então eu achei isso muito bom mesmo num livro do século XIX, que tem uma clara intenção educativa, vamos dizer assim. Mas alguns dos conselhos ali que a mãe dá, ou das percepções dos ensinamentos que elas têm entre si, né, do aprendizado que elas têm juntas, da necessidade de elas saberem fazer alguma coisa, que elas não sejam só meninas mimadas, que são servidas pela criada, sei lá. Que elas tenham alguma ocupação, que elas tenham algum hobby, que elas saibam fazer alguma coisa. Então, por exemplo, tem a menininha que toca música, tem a menininha que pinta, né? Tem a Joe que escreve.
O livro, ele repudia um pouco o tédio, essa coisa de ficar à toa sem fazer nada. Que eu não achei inteiramente ruim, assim, eu achei bom, eu acho que é interessante. Porque a ideia que o romance passa é de que isso é importante para uma vida plena, né? Que você saiba fazer alguma coisa, que você tenha interesse em alguma coisa. Eu acho que espiritualmente eu acredito muito nisso, né? Que você tenha algum interesse, que você se dedique a alguma coisa, eu acho isso muito bom. E que você, de fato, saiba alguma coisa que de repente te dê independência, né? Que você não fique ali super dependente de um marido ou de um pai, sei lá. E eu acho isso muito interessante no livro do século XIX sobre adolescentes. Né, sobre adolescentes que estão passando por uma das piores fases, porque assim, elas acabam sofrendo preconceito por serem pobres, elas acabam tendo que lidar todo dia com aquele sentimento de ai, como eu queria ter mais dinheiro, como eu queria comprar mais vestidos, sabe? Como eu passei por uma situação chata na escola, porque não tinha grana. Então assim, são problemas que todo adolescente passa, acho que até hoje, mas eu achei interessante isso estar sendo discutido e que o livro valorize a autenticidade delas, quando elas saberem fazer alguma coisa, delas honrarem aquilo que elas têm, aquilo que deu para os pais proporcionarem. E a Jo nesse sentido é muito autêntica, porque a Jo não tá nem aí, porque eu vou falar da roupa dela, do cabelo dela, assim, foi uma personagem que eu adorei, ela é irreverente, ela é meio esquentada, e ela tem noção disso, ela até fica querendo melhorar isso, mas eu achei muito interessante essa coisa de ajuda na independência, né? Uma mensagem que a mãe tem da nossa elas ajuda na independência de vocês se vocês souberem fazer alguma coisa. Né? Se vocês se dedicarem a alguma coisa, eu acho isso bem interessante. Uma coisa que cativa no livro também é a relação entre as irmãs mesmo. Então, as brincadeiras que elas fazem entre si, as conversas que elas têm, os passatempos que elas criam. É um livro gostoso, sabe, de ser lido. Eu achei que o universo feminino aqui, ele é descrito de uma maneira interessante, porque ela envolve os questionamentos, né? São 4 adolescentes revendo suas posturas, tentando viver melhor, tentando lidar com aquela situação delas, que é uma situação de meninas pobres, né, que o pai tá longe, lidando com uma sociedade que se importa com aparências, que fica julgando, quando será que ela vai casar? Será que ela vai arrumar um marido rico, sabe? Então, e as alternativas que elas arranjam para lidar com isso, para superar isso, porque são alternativas que têm a ver com o desenvolvimento de si mesmo, né? Das próprias vocações, dos próprios interesses. O romance em nenhum momento vai dizer que, não, sim, você tem que, sei lá, se juntar com fulano, né? Que você tem que tentar ser uma pessoa boa para casar. A ideia não é exatamente essa, sabe? Eu achei isso bem interessante num romance do século XIX para adolescentes, um romance juvenil, né? E com propostas moralizantes, claro. Essa minha edição é portuguesa, eu comprei ela na estante virtual e eu gostei bastante. E é um livro todo ilustrado. Eu achei bem bacana, quase todas as... Acho que página sim, página não, tem uma ilustração, não. Mas são muitas. E são bonitas, eu gostei bastante, tá? E se você já leu e quiser trocar figurinha comigo, sinta-se à vontade aí nos comentários, tá bom? Tchauzinho e até o próximo vídeo.